curtinha, sim? Foi aquilo que era para ter tido esse em transporte hoje, mas demos uma adiantada semana passada, porque hoje ainda tem prova final, depois, Físio 2. Então a aula de hoje é mais curtinha e é uma introdução, sim? Ao que a gente vai ir vendo em cada módulo sobre potenciais. Vocês viram também um geral de potenciais de membrana e biofísica, né? Então a gente vai ver e vai entender hoje um pouquinho como funcionam esses potenciais e que tem potenciais que vão ter algumas variações dependendo do tipo de célula. Tem células que o potencial vai se apresentar de uma forma, outro tipo de célula vai se apresentar de outra forma, no músculo de um jeito, na fibra muscular miocárdica de outro jeito, nas fibras miocárdicas, o músculo cardíaco que participa na condução de outro jeito, então vai ter sempre variações. Em geral, você já sabe isso aqui, que praticamente todas as células do corpo, né, vão transmitir potencial. Transmitir. Não é que eles têm potencial, tá? Uma célula não tem potencial. A célula transmite um potencial. Então tem essa capacidade de conduzir através da membrana, tá? Nosso corpo conduz. Se a gente coloca um dedo na tomada e vem uma outra pessoa e coloca o dedo no outro dedo, a gente vai passar choque para ele, ou não? Porque nós somos condutores, tá? E esse princípio é o princípio que se utiliza, por exemplo, no eletrocardiograma, tá? Nosso corpo conduz, então eu consigo, em forma externa, eu consigo medir, tá? Ou captar a energia que o nosso corpo conduz. E o que nós conduzimos? Essa diferença de voltagem, tá? A su vez, vamos ver que existem células, tá? Como células nervosas, musculares, que são capazes de gerar impulso. Ou seja, vamos ter células que não só vão conduzir, sino que ainda vão gerar, como por exemplo, sistema de condução, tá? Ou algumas células nervosas que vão iniciar, né, o impulso nervoso. Que outro lugar vocês acham que tem capacidade de gerar um impulso? Músculo cardíaco, que falou. O que mais? Músculo? É músculo também, mas que músculo? Não. O músculo é aquele que você mexe sozinho? Liso. Que músculo liso? Vocês chutaram, né? Se cardíaco já foi. E aquele tipo não era só prova disso. Também, né? Como? O intestino, como se chama essa onda? Peristalsis. E a peristalse acontece em qualquer momento, né? A peristalse pode aparecer em qualquer porção do intestino. Tipo, gerou o impulso aqui e vai transmitir a onda, tá? Então, o intestino, o músculo liso do intestino também tem essa capacidade de gerar. E lembre que esse tipo de músculo, tanto no microcardíaco como no músculo liso, a geração dessas ondas geralmente é rítmica, tá? Mantém uma frequência sempre. Nós temos, vamos ver se no digestivo, mas nós temos tantas ondas por minuto, né? Que vamos ir gerando para manter sempre o movimento. Excelente. Essa transmissão vai ser sempre uma diferença de concentração iônica. Lembre que para transmitir o impulso, a gente fala, a membrana fica mais positiva, a membrana vai ficando mais negativa, mas não é a membrana, é somente a cara interna, tá? Por quê? Porque a cara externa vai ter sempre o contrário. Vamos ver em seguida, mas acho que tem uns slides mais pra frente, mas não vamos ter sempre uma carga positiva fora e negativa dentro, sim? Esse equilíbrio. Quando transmitimos a onda, que acontece uma inversão. Tá? E
esse é o segredo. Eu preciso ter essa inversão de carga para poder transmitir a onda. Então, sempre que falamos a membrana ficou mais positiva, é somente a cara interna da membrana que fica positiva. Tá bom? Nós vamos ver que isso aqui está esse valor, sim, mas vai variando, sim, vamos ver que na fibra muscular um pouquinho menor. Existe um potencial de difusão, sim, para o potássio, existe um potencial de difusão para o sódio. Vírus física também. O que seria o potencial de difusão? Como? É onde ela fica mais permeável. Como? É onde fica mais permeável. Isso, tá? Então, o potencial de difusão seria o período que ele vai ficar permeável, que ele vai conseguir atravessar até, tá? Então, os potássio vai ser até, se a gente vê a curvinha, aí é chato, né? Potencial não tem que saber, não quiser. Então, assim, ele está bem negativo, ele chega no limiar, isso. Ele vai ficar bem positivo e alguma coisa vai fazer com que ele depois desça. Certo? Isso. Aqui o que acontece? Nessa primeira, na despolarização, que não é a primeira fase do potencial. O que acontece na despolarização? Entra Sódio. Entra sódio. E aqui sai potássio. Ótimo. Então, nós vamos ver que o potencial de difusão, o potencial seria a capacidade de difundir do potássio, vai ser até aqui, tá? Quando chega no máximo o seu negativo. E a capacidade de difusão do sódio vai ser até aqui, tá? Então, quanto aqui e quanto aqui, bom, isso vai depender do tipo de célula, tipo de membrana. Todas as células vão falar, por exemplo, célula muscular, se vai ser até, por exemplo, até mais 35, todas as células musculares vai ser sempre até mais 35. Quer dizer que quando chega até mais 35, os canais de sódio vão sempre ser inativados. Entende? Então, o potencial de difusão, a capacidade de difusão do sódio vai ser sempre até mais 35, por exemplo. E a capacidade de difusão do potássio vai ser, por exemplo, até menos, no livro está menos 94, né? Mas depende, tem uma célula que é menos 90, outra que é menos 70. Nós vamos falar menos 90, o músculo. Então, até menos 90 vai ser a capacidade de difusão do potássio. Você entende isso? Quer dizer que aqui os canais de potássio vão ser fechados, vão ser inativados, tá? Ótimo. Isso aqui vamos ver mais para frente na prática, para que serve, mas somente para lembrar que existe um potencial que fica o tempo inteiro se opondo, tá? É a força que regula e que se opõe. E isso aqui é importante entender, para entender também que o potencial tem um limite, sim? A espiga, se vocês vão ver, vai ser sempre a mesma, vai ser sempre igual. Isso aqui seria o que para cima? A amplitude. É a voltagem, tá? Então a voltagem vai ser sempre a mesma, tá? O que regula isso aqui? O que controla esse potencial? É o potencial de inércia, sim? Esse potencial de inércia é uma formulinha, tá? Uma formulinha entre a concentração com a carga do lado de fora e o carga de dentro da membrana, e é o que vai manter sempre esse equilíbrio e vai regular, tá? Esse potencial. Nós vamos ver na prática depois como, para entender um pouco melhor. Eu nunca vou, é aula de fisiologia, tá? Então não vou cobrar de vocês fórmulas, nunca vou cobrar uma fórmula. Faça a fórmula potencial de inércia. Não, mas você tem que entender o que ele é, para que ele serve. Sim? Na prática a gente vai entender um pouco melhor. Mas só isso. Mesma coisa quando a gente vê, sei lá, um químico. Agora a gente vai falar do bicarbonato. Eu não vou cobrar nunca a fórmula química do bicarbonato, tá? Só você tem que saber, ter alguma noção de química, para entender por que o bicarbonato
se une com tanta facilidade ao íon hidrogênio, né? Por quê? Então tem coisas que na prática você tem que entender. Agora, forma não é química, é fisiologia. Bom? Então, o potencial de inércia, por definição, é isso, tá? É o potencial, seria a força que se opõe à difusão de um íon. Então, existe um potencial de inércia para cada eletrólito, para cada íon específico, tá? Existe uma força que se opõe, que impede a difusão de cada íon. Obviamente, esse potencial de inércia é importante entender porque ele vai ser sempre necessário para controlar a difusão do íon, tá? Quanto maior é a capacidade de difusão, maior vai ser a capacidade que vai ter que se opor para controlar, para regular. Depois, nós vamos ver agora certinho como acontece o processo, né? Mas lembrando que existe um mecanismo para manter essa membrana em repouso, tá? Que é a bomba de sódio e potássio. Sim? Essa bomba de sódio e potássio que vimos na aula passada, que puxa 3 sódios para fora e manda 2 potássio para dentro. Como você vê, tem uma diferença, tá? Entre o sódio e o potássio. Essa diferença cria uma diferença de carga dentro da célula. Tá? Ele coloca menos carga positiva dentro em comparação à quantidade de carga positiva fora, o que vai manter sempre a parte interna mais negativa em comparação com a carga externa da membrana, tá? E existem esses canais, que se chamam canais de fuga, que a gente vai entender melhor em cardio, tá? Que são canais que fazem que depois de que repolarizou, o potássio continue saindo, tá? Isso cria uma carga, cria uma membrana que vai ficando ainda mais negativa. Aí é o período refratário? Não, isso se chama hiperpolarização, tá? O período refratário é outra coisa. A hiperpolarização é um estado onde a membrana fica muito mais negativa, sim? Esse aumento da negatividade da membrana, em vez de ficar assim, ela fica assim, tá? Isso cria uma onda energética que vamos ver que é muito importante para gerar o impulso por exemplo, na célula miocárdica que forma parte do sistema de condução, tá? Vamos ver isso melhor na aula de músculo cardíaco. E em seguida a gente explica um pouquinho mais. Então, esses canais de fuga vão participar nesse momento, tá? Não é toda a célula que tem, tá? E serve para quê? Para criar esse estado de hiperpolarização. Daí quando ela começa a ser, tipo, ela quer voltar ao estado de repouso, ela abre os canais, se abrem canais de sódio, né? Isso vai fazer com que a carga positiva ou comece a ficar menos negativo e no caso da célula do sistema de condução, ela tem um umbral mais baixo, tá? Então, como começa a se encher dentro de carga positiva, rapidamente começa a se elevar e essa elevação rápida faz com que atinja o umbral que é mais baixo e isso cria uma descarga. Hiperpolariza, começa a se carregar de carga positiva dentro, sobe, chega no umbral de novo, que é mais baixo do que no resto da célula, e descarga de novo. Isso faz com que se crie um ritmo de descargas, tá? Que é o ritmo de descarga, por exemplo, do músculo do sistema de condução. Você sabe que tem um sistema de condução no coração, né? Fica me olhando com cara. Ah, tá. Quantos tipos de tecido temos no coração? Quais são os 3? Miocárdio e pericárdio. Tá, peraí. Vocês falaram? Ela pediu tipos de tecido. Endocárdio, miocárdio, pericárdio. E que tecidos são? Tá, começam. O pericárdio é seroso. O miocárdio e o endocárdio
miocárdio. Eu falei nessa aula que vocês pegaram de teoria miocárdio. Nossa, estavam tão confiantes. Tecido Que conjuntivo. tecido é o endocárdio? E aquele viu? Não é mucosa, não. Patinharam, Ana. Sim. Como? Endotélio. Está devagando? Temos o pericárdio que é uma serosa, né? Sim. E temos o miocárdio que é músculo. Sim. O endocárdio que é? Endotélio. Tanto que, como todo endotélio, ele tem a capacidade de se nutrir da sangue que contém. O endotélio, ele é irrigado. Ele se nutre do sangue que ele contém, né? Então ele também tem a mesma capacidade, são células endoteliais especializadas. E o sistema de condução, você percebe? Raiz. Como? Que tipo de tecido é o sistema de condução? Especializado. É músculo cardíaco também, isso não é sistema nervoso, tá? O músculo cardíaco é especializado, tanto que ele tem capacidade de contração bem mais leve do que o músculo cardíaco, mas ele contrai também. Porque a transmissão nervosa dele é totalmente diferente do músculo miocárdico, porque tem funções diferentes. Excelente. Então vamos ver isso aqui muito, tem que entender assim, muito bem como funciona. Vamos ter uma aula só do músculo cardíaco. Temos que entender perfeitamente como funciona o músculo cardíaco e como funciona o sistema de condução, tá? Isso aqui nós vamos ver no sistema de condução, que é o que faz com que essa onda espiga, que também tem um músculo liso, né, para poder gerar o ritmo cardíaco. Já vimos isso aqui na aula passada, se vai deixar sair o potássio, aquele canais de fuga, que nós vamos entender melhor ainda na aula de músculo cardíaco. Bom, então, o que nós temos que entender? Potencial de membrana. Qual é a primeira fase do potencial? Eu falo, dividam as fases do potencial de membrana. Qual a primeira fase? Fase 1? Não, me diga, a fase 1 é a primeira fase se chama como? Repouso. Sempre começa com repouso. Fase 1 do potencial de membrana, a primeira fase é o repouso, tá? Então ali vamos ter o quê? Uma membrana, o interior, sim? Bem negativa, no caso aqui, vamos falar de menos 90, tá? Sempre lembrando do potencial de difusão de cada um, tá? Lembrando que esse potencial de difusão do potássio é importante, sim, porque o potássio é muito mais, ou muito permeável, tanto que por isso que ele faz aquela fuga no final, um canal de fuga para ele ficar mais negativo, tá? Isso aqui não vamos falar mais para frente, não vamos falar agora. Então vamos lembrar que nós precisamos sempre, sim, para poder manter no estado de repouso a atividade da bomba sobre potássio. Só para lembrar isso aqui, que nós falamos disso aqui semana passada. O tipo de transporte ativo, tá? Primário, utiliza energia e vai estar sempre bombeando o sódio para fora, 3 sódio por 2 potássio. Essa bomba de sódio vai levar o estado de repouso e ela vai se manter em repouso até chegar a um novo potencial, tá? No caso da fibra nervosa, lembrando que a fibra nervosa só transmite do cone acionado daqui para frente, sim? Ela pode transmitir, se ela recebe aqui, ela transmite a partir daqui? Não. Tá? Onde recebe sinal o neurônio? Nas restritas e no corpo. no corpo, tá?
Então eu posso ter um axônio que vem aqui de outro lugar e que faça sinapses aqui? Sim. Posso ter um que faça sinapses aqui no meio? Sim. Tá? Pode receber sinapses em qualquer porção para trás. Isso vai gerar o que dentro? Câmbio de potencial. Como? Um câmbio de potencial. Lembrem que, vamos fazer de conta, esse neurônio recebeu uma sinapse bem aqui, meu pulso. Na área que está se mexendo, bem aqui, tá? Bem ali, criou, tem uma sinapse ali, liberou o neurotransmissor, vai se unir a um canal por ligando e vai causar o quê? Potencial. Vai abrir canais. Sim ou não? Sim. Ah, fica me olhando com cara de susto. Então abre canais. E aí entra um íon. Não sei. Aí pode entrar sódio, potássio, no sistema nervoso pode entrar cloro, pode entrar cálcio. Cada neurotransmissor ativa canais diferentes. Não vamos falar de sódio, porque estamos agora mais acostumados. Ingressa sódio e que vai causar aqui dentro? Vai aumentar a carga, não vai depolarizar ainda. Não vai depolarizar. Onde eu tenho, olha só, a partir de onde eu tenho canais dependentes de voltagem no neurônio? Umbral? Eu tenho aqui canais dependentes de voltagem? Não, eu só tenho daqui para lá, Que não são axônios. no neurônio. É? Estão entendendo? É? Quantos tipos de canais temos iônicos? O ligado e dependente de voltagem. O ligado vai se abrir somente quando o neurotransmissor se unir e aí abre o canal. E os por voltagem vão se abrir quando tiver uma diferença De voltagem de voltagem. não é no corpo. Não estou falando que no neurônio os canais dependentes de voltagem vão estar somente aqui, no axônio. Tá? Eu tenho canais por ligando aqui? Não. Não, porque aí não tem sinapse. Tá? Então, se eu tiver um axônio que vem aqui e faz sinapses ali, ele vai aumentar a carga positiva aqui dentro, tá? E vai me abrir os canais daqui para lá. Então a expansão não é como na fibra muscular que dá. Ali vai ser só, né? Vai ser ao longo do axônio. Estão entendendo? Então transmissão, por isso que é tão importante, a transmissão é só numa direção. Não tem como ir para lá, ele somente vai ir para lá, porque só aqui que tenho esse tipo de canais. Entende? Ótimo. Isso é graças a vainimielina? Já vamos falar sobre isso no final. Mas isso aqui é importante porque na célula nervosa acontece uma coisa muito legal. O que é? A sumação. Então, por exemplo, às vezes vem aqui, tem uma sinapse aqui, tem uma sinapse aqui, tem uma sinapse aqui. Lembre que o neurônio não é um por um. Lá é tudo, né? Então, às vezes, o mesmo neurônio recebe várias sinapses. E elas vão se somar, por quê? Porque todas as células vão causar entrada de sódio, por exemplo, dentro da célula. Então, essa célula vai se carregar de forma positiva muito mais rápida. Fala, essa sumação espacial. Como? No nível dos canais, você tem exclui a existência do, por exemplo, você tem um canal dependente de voltagem, não vai ter o canal de Pergunta para você. Ela acabou de falar assim. O que transmite É o sinal? mesmo neurônio, mas é em partes É necessário para transmitir sinal. Depende do outro. O dependente de voltagem só vai abrir se no outro. Tem chance, eu que vocês Vai ter que assim, explicar. tem chance uma célula só ter um canal e não ter outro? O que acontece se uma célula só tem canal por ligando e não tem canal por voltagem? Ele só vai receber e não vai transmitir nada. O que
ela vai receber sinal? Não. Vai receber o neurotransmissor fala, cadê o receptor? Não tem ligado, tá? Então, todas as células devem ter dois. Uma para receber o sinal e outra para transmitir. Entendeu? Tem funções totalmente diferentes. Tá certo? Ótimo. A mesma informação que ela recebe, ela precisa levar. Então, o sentido de receber é Claro. Isso aqui na célula nervosa, né? Está transmitido, mas na célula muscular. Como que eu vou despolarizar a membrana do músculo? Ela recebe o sinal na placa neuromuscular e precisa no canal por... A gente fez o desenho, né? Da fibra muscular. Precisa, como uma onda expansiva, ela vai receber na placa neuromuscular o sinal. Você entende? E depois ela vai... A gente fez... Eu sempre gosto de fazer esse desenho, eu não lembro se fez para você, acho que eu fiz. Tipo tridimensional, né? Esse aqui é o axônio, esse aqui é a membrana, o botão pré-sináptico. Se a gente vê de cima, aqui embaixo, temos as vesículas liberando neurotransmissores e por baixo dele vamos ter... Fizemos esse desenho, né? Por baixo dele temos quem? Os receptores por ligando. Se eu vou ver, vamos fazer de conta que essa aqui é a minha fibra muscular. No neurônio é fácil entender, né? Ali recebe, ali transmite. Mas na fibra muscular eu tenho receptor por ligando, tem uma única função: se unir ao neuromodulador ou ao neuroreceptor para fazer o sódio entrar e elevar a carga positiva dentro da membrana. Seria, receptor por ligando vai agir somente nessa fase. Tá? Ótimo. Depois, no resto da membrana, todo o resto da membrana muscular, vamos ter outro receptor, outro canal, perdão, que é um canal por voltagem. São canais que vão se ativar por voltagem. Eu tenho canais que se ativam por ligando aqui? Não. Não faz sentido. Por que não? Porque não tem ninguém para se unir ali, né? Só faz sentido na placa neuromuscular, onde vai ser liberado, no caso da placa neuromuscular, acetilcolina. Pode ser. Só no resto da membrana eu vou ter esse tipo de canal. Perfeito. Então, quando vem um sinal, desde a corteza motora, né? Mexe o dedo, pronto. Aí vem um sinal, por aqui, a despolarização. Chegou aqui, liberou acetilcolina. A acetilcolina vai se unir aos receptores por ligando, vai começar a ingressar sódio dentro da membrana até chegar no umbral, no limiar. Ótimo, chegou no limiar, vamos fazer de conta aqui seria menos 90, aqui menos 60, né? Chegou no limiar, o que vai acontecer? Despolarização. Todos esses vermelhinhos se ativam em menos 60, por voltagem. Tem um sensorzinho, quando chegam, são sensíveis à voltagem, mudança de voltagem. Então chegou a menos 60, esse aqui não vai se ativar. Vamos se ativar quem? Os que estão aqui ao redor. Entrou um monte de sódio aqui, isso vai ativar os que estão por fora. Entrou um monte de sódio, vai ativar os que estão por fora. E eles vão ir se ativando como uma onda expansiva até despolarizar a última partezinha da membrana do músculo. Aí, nesse caso, cada vez mais vai aumentando o... Não. Essa espiga, essa onda vai acontecendo assim. Então, mas aí vai aumentando o aumento. Tipo, a primeira, digamos assim, a primeira camada, ali que está mais próximo, foi menos 60. Aí para a segunda já tem um menor e assim vai aumentando. Não vai aumentando, vai se mobilizando a onda. Tipo estádio de futebol, quando a gente faz a ondinha. Mas todos em menos 60. Como? Todos em menos 60. Uma pedra cai na água. Como? Todos em menos 60. Nada ele acontece no pico, Então, o que acontece aqui? Não, o que acontece? Aqui subiu a onda, né? Chegou a mais, vamos fazer conta, mais 35. Desceu, essa onda subiu aqui, vai acontecendo isso Cada aqui. célula, né?
Ou tem uma que vai ser grande, uma que vai ser pequena? Sim. Grande, pequena. Todas elas têm a mesma voltagem. Exatamente a mesma voltagem. Não muda a voltagem. Nunca vai mudar. Não muda mesmo de local, por exemplo? Uma Não. do músculo esquelético, o cardíaco. Não muda. Sim, vai ter. Eu falei isso já logo no início. Entendi. Sim. Tem células que são mais negativas, mais positivas, tem células. Não, isso Aí não é no tá mesmo bem. lugar, no mesmo local. As fibras musculares esqueléticas, todas as células, todas as fibras musculares esqueléticas vão ser a mesma ondinha, exatamente igual. Não vai mudar. Todas elas vão ser de menos 90, com um umbral de menos 60 e mais 35. A gente vai Todas aprender elas não Você não é de muda. bravo. Não tem. O que muda? Não mudou nada. O que muda? Quando eu mover isso aqui falei que em altura eu falo de voltagem. Isso aqui se chama, Cada célula tem um gente, umbral. amplitude. Se ativar esse umbral, Amplitude. Amplitude é milivolts. Tá? Todas elas vão ter a mesma amplitude. E quando eu falo assim, eu falo de quê? frequência. Que variável é essa aqui? Ela fala frequência. Frequência seria o quê? Tempo. Aqui é tempo. Então é amplitude, seria voltios, e frequência seria tempo. Estou medindo tempo. Aqui eu estou medindo tempo. Você entende? A amplitude vai mudar? Não. Por que não? Porque existe uma lei que se chama do todo ou nada. Muito bem. O que diz a lei do todo ou nada? Que se eu recebo um estímulo, vamos ter de conta que aqui eu liberei bem pouquinho acetilcolina, bem pouquinho. E ela se uniu só alguns receptores, me abriu pouquinhos canais e essa onda chegou até aqui e não entrou mais sódio. Vai ter um potencial de ação? Não. Então é nada. Perfeito. Chegou a menos 60, vai ter potencial? Sim. Eu consigo controlar essa onda expansiva uma vez que chegou a menos 60? Não. Então é tudo. Por isso que a lei do tudo ou nada. A lei do tudo ou nada se refere em conseguir chegar ou não ao umbral, ao limiar. No caso aqui seria menos 60, mas depende, né? As células, cada uma tem um limiar diferente também. Então por isso que a lei do tudo ou nada. É aqui. Chegou, como quando vocês vão engolir, até um ponto tu controla. Vai para trás, vai para frente, a comida. Mas chegou uma hora que chegou um momento que engoliu o chiclete. Não tem controle. Mesma coisa. Tá? Aqui também. Chegou a menos 60, tu não controla mais. Ele vai polarizar e a amplitude vai ser sempre igual. O que pode mudar é a frequência, o tempo. Então eu posso ter ondas sempre a mesma amplitude, numa frequência, e eu posso ter ondas numa outra frequência. Estão entendendo? Frequência é a quantidade Não de é a vezes. mesma coisa eu fazer assim com o meu dedo e deixar ele em repouso, que vai ter uma baixa frequência, com um estímulo pouco, quando tem um pouquinho pronto, do que estar fazendo crossfit. Isso, aí já depende quanto tu está estimulando. Sim? Aí vai ser a frequência que vai mudar. Mas a amplitude da onda vai ser sempre a mesma. No mesmo Tá? Não tecido. muda. Tá bom? Não tem variação. Tá? Do potencial. Ficou claro isso aqui? Sim. Ótimo. Prof. Olha a aula. Vamos colocar aqui. O que vai variar não vai ser a voltagem, sim, aí depois, quando ela está hiperpolarizada, é isso que é a variação do músculo cardíaco e do músculo esquelético, a questão da trucação rítmica. A gente já vai ver isso.
Você já vai ver isso com diferentes tipos de potenciais. Vamos falar disso ainda hoje. Tá bom? Tá certo? Respondi tua pergunta? Pode. Bom. Então, e agora está super claro. Nós temos 3 fases no potencial de ação e sempre vai iniciar com a primeira fase, que é repouso. Parte do repouso. Não vou me falar na prova despolarização, repolarização, repouso. Não. É repouso a primeira fase. Preciso dessa fase bem funcionando para poder partir. Depois vamos ter a de despolarização. Vocês entendem bem isso aqui, né? Depois temos a repolarização. Então, a despolarização vai ser uma abertura de canais rápidos, uma abertura rápida do canal de sódio, tá? O canal de sódio vai se abrir rapidamente. Isso vai fazer com que ingresse o sódio, vai fazer essa curva. Por que essa curva? Porque isso aqui é tempo, tá? Então, ela demora um tempo, né? Se a gente faz aqui, demora esse tempo para ir abrindo os canais de sódio. Os canais de sódio vão se abrindo até chegar no seu potencial de difusão máxima, né? Chegar ali no máximo. Quando chegar aqui, eles vão se fechar. Só que acontece uma questão também. Ao mesmo tempo, iam se abrir quem? Cálcio. Não, potássio. Isso. Só que os potássios são rápidos ou são devagar? Lento, tem um delay, né? Eles vão se abrindo bem, tipo, até eles reagirem mais devagar. Então, olha no tempo. O estímulo, desde que se iniciou o estímulo, né? Na verdade, vamos fazer do todo ou nada por voltagem. Né? Então, seria mais ou menos daqui a aqui, o de sódio, o de potássio ainda estão se abrindo e aqui, porque coincidem, né, com o pico, aqui eles vão se abrir totalmente. Ai, que beleza! Então, o potássio aqui vai começar a sair, tá? Até chegar no máximo, fica negativo. No caso aqui, vou tirar isso aqui para não confundir, sim? Vai produzir em alguns casos essa fuga, com hiperpolarização. Mas é isso aí que a gente está conversando, tá? Tem uns conceitos que a gente vai conversando em cada, eu não quero falar muito agora para não confundir, sim? Que são os conceitos de sobreexcitação, que todo vai além, né? E de período refratário. Período refratário, até acho que está no slide mais para frente. Período refratário é uma situação onde a membrana ela não pode ser excitada porque os canais estão inativos. Então, é uma situação, um momento, é aquele momento do potencial em que, tipo aqui em cima, os canais de sódio já estão inativos, eu não posso mais, né, estimular. Daqui não vai ser um potencial mais para cima, você entende? Sim. Mas nós vamos ver em cardio, esse período refratário pode ser absoluto ou relativo. Tá? Absoluto seria aquele sim, é mesmo. Não, realmente não pode gerar um novo potencial. Agora o relativo vai acontecer, vamos ver isso em cardio. Vai acontecer, por exemplo, quando antes de chegar no repouso, se essa célula receber um novo estímulo, antes de voltar para o repouso, ela pode se despolarizar novamente. Tá. Vai ser o período refratário relativo, tá? Existe uma janelinha onde, antes de chegar no repouso, tá? Vai depolarizar e no período de depolarização aqui, pode, antes de chegar no repouso, se despolarizar novamente, tá? Esse intervalo de descanso do músculo cardíaco para você ser um período refratário? Esse intervalo entre os latidos. Não, é que não ouvi, não é o idioma. Não está traduzindo. Reclamava da minha mãe, O intervalo entre os latidos do músculo cardíaco,
Tinha a ver com isso. Entre um batimento e outro vai ser diferente. Ó, a célula aqui, né? Quando a gente fez a célula. Posso apagar esse aqui? Eu vou fazer aqui em cima. A célula de condução vai ter um potencial em espiga, tá? Onde vai fazer essa hiperpolarização e quando vem aqui, chega no umbral e descarrega de novo. Chega no umbral e descarrega de novo, tá? Então, isso aqui é o batimento. Cada descarga é cada descarga é uma contração miocárdica. Então, quantas descargas tem um coração normal? Quantas espigas esse aqui vai ter por minuto um coração normal? 60 a 100, tá? Que é a frequência cardíaca. Ou seja, eu tiro a frequência, quanto disso aqui por minuto? Ó, tá? E no caso, se eu tivesse que dividir em diástole e sístole, o que seria a sístole e o que seria a diástole? Até aqui seria a sístole e a diástole seria esse pedacinho aqui. É o complexo, né? A sístole é que abre, né? Não, Então, isso não é a maior. sístole, isso é a despolarização. E a sístole inclui despolarização e repolarização. É a onda toda. Entendi. Eu tenho período de E a repouso na diástole sístole, seria a Sim. hiperrepolarização. tá? O que é, ó, conceito, o que é a diástole? O que é a sístole e o que é a diástole? Sístole é contração. Não, diástole é Diástole é relaxação. alérgica. Sístole quando o coração Contrai. E diástole relaxa. Sim. Isso tu aprende no ensino médio, mas vamos fazer um pouquinho mais complexo. O que acontece na sístole? Contração. Ejeção. O coração já estava cheio de sangue? E ele Já expulsa. estava cheio? Sim. Então, período de expulsão, chega quando ejeta o sangue, todo o processo de ejeção tem várias fases, é a sístole. E ele vai ter um pequeno período que vai relaxar, sem se encher de sangue novamente. Ele precisa. Tipo, uma mini pausa antes de o sangue entrar de novo. A relaxação isovolumétrica faz parte da Faz sístole, sentido. tá? Não tem como entrar sangue, você não O tem que é diástole? Diástole não é coração relaxado. Diástole é só oxigenado. Porque tem que estar relaxado para encher de sangue, né? Tipo, um coração contraído não vai se encher de sangue. Então ali eu preciso um miocárdio complacente, totalmente relaxado para poder botar sangue dentro. Mas a diástole é um período de oxigenado, sim? Então ele vai encher de sangue somente nesse pequeno período de tempo, tá? Aqui, depolarização e repolarização é sístole. Oxigenado. Então, olha só que interessante. Por exemplo, um paciente que tem uma frequência cardíaca de 60 e um paciente tem uma frequência cardíaca de 100. Nesse aqui, tá? Que período eu vou reduzir? diástole. A diástole ou a sístole? Não, A pera. diástole se reduz. Então é um coração que vai expulsar mais ou menos sangue? Ou igual? Mais. Menos. Ele vai expulsar menos sangue em cada sístole. Porque ele não teve tempo de encher. suficiente para encher. Tá? Entendi. Menos sangue no total ou em cada batimento? Em cada batimento, né? Estão entendendo? Nossa, a gente vai conversar bastante sobre isso. Não entendeu, amiga, que não deu tempo dele abrir espaço pra Não, olha essa sístole, É muito rápido. essa diástole Ele tem e uma olha pausa, ele essa abre primeiro pra diástole. entrar o sangue, não é? Tá? Não é Porque diminui o ele tem uma período pequena pausa. diástole. Como a diástole foi mais rápida, foi mais rápida, foi muito rápido. Então ele não Entendi. ele não abriu muito.
Nossa, mas aí já é outra questão. Isso aqui é frequência cardíaca. Aí já seria capacidade vegetal, aí a fração de ejeção. Professora, eu não entendi muito bem essa questão. A questão do sistema diástole, no momento ele enche, porque para mim até então a diástole ele enchia. Não, a diástole é só período degenado. Como é que esse nome aí? Diástole. Degenado. Que eu falo em espanhol para vocês se acostumbrem. Genado. Cheio. Genado. Está se enchendo de sangue. Está se llenando. É tipo assim, a sístole ela é a contração completa. Despolarização e repolarização na sístole, enquanto ele está nesse período entre ele está enchendo. Nesse momento que a diástole está acontecendo, está iniciando, só que não entrou sangue ainda. Sim, tem fácil, mas vamos ver lá em carne. Tudo isso aqui é uma aula que a gente vai ter só de ciclo cardíaco. Tá? De ciclo cardíaco. A gente vai por passo. Olha, a gente tem que entender o potencial, tem que entender a espiga, tem que entender que todos vão ter sempre a mesma voltagem. Tem que entender que o que eu posso mudar, o que vai mudar é a frequência, ou seja, o tempo, mas não a voltagem. Olha, a gente está introduzindo. Para ir depois, a gente vai ficando cada vez mais complexo. Estão entendendo? Eu sei que você quer ir lá na frente. Esse conceito da placa neuromuscular, do receptor, tá? Que aqui eu tenho um tipo de canal e aqui tenho outro tipo de canal. Eu acho que até agora vocês achavam que estava tudo espalhado igual. Não está tudo espalhado igual. E esse aqui é o princípio, por exemplo, da anestesia. Tá? Quando você faz... Quando você faz anestesia, tinha vários nessa turma de enfermagem, né? Quando eu faço anestesia geral, que tipo de medicação, assim bem básico, né? Que tipo de medicação, não o nome, eu faço em um paciente que vai fazer uma anestesia geral? Não, é uma medicação para não se mexer, uma medicação para não sentir dor e uma medicação para dormir. Pronto, tá? Então tem um hipnótico, um analgésico e um bloqueador da placa neuromuscular. É uma medicação que se une aos receptores e bloqueia os receptores para que eu bloqueie essa placa. Então o músculo não tem capacidade de se contrair, nenhum músculo do corpo. Por isso que a anestesia geral tem que intubar, né? Porque não vai ter mecânica respiratória, então eu tenho que fazer com pressão positiva, né? Encher o pulmão. Que legal. No caso, impede o estímulo ou impede o receptor? O receptor. Então não vai atingir o umbral. Vai ocorrer ainda uma liberação? Não acontece absolutamente nada. Se não se ligar, no caso dessa medicação... Não vai se ligar. Não vai se ligar? Não, bloqueia a placa. Como bloqueia? Como ela bloqueia? Farmacologia. Você não vira a cara dela, mas como bloqueia? Qual que é o mecanismo? Mas, por exemplo, chega a abrir um pelo chá menos... para essa criança. Chega a abrir pelo menos... Uma maracujina. Tomo muito café. Essa hora que eu demorei em vir, acho que ela só tomou café. Chega a abrir pelo menos poucos canais de sódio e não chega a atingir o umbral, ou tipo, não abre nada. Bloqueia a placa. Bloqueio não chega nada, né? Bloqueio não chega a nada, tá? Cara, tem um filme, até eu comentei com o Sérgio, tem um filme, eu não lembro qual foi, mas foi 2000 e pouquinho, que mais antigo aqui, não, eu tô muito jovem, não, que mais antigos devem lembrar, principalmente quem trabalha na área de saúde, teve um caso que foi conhecido mundialmente, mas já aconteceu. Como? Não, o cara foi anestesiado e eu não lembro se não fizeram ou fizeram numa dosagem errada. Ele só tinha o bloqueador neuromuscular e não tinha o analgésico. Ele só tinha o bloqueador. Então ele sentiu a dor, estava consciente, tudo.
durante toda Só não pode se mexer nem falar, ai que ódio. E o nome? Eu acho que chama Wake. Ou tá ou na Netflix, ou na Prime, dá pra assistir. Claro que um filme agora, né? Mas eu lembro do caso. O caso deve ter sido. Eu lembro que era 2000 e pouquinho. Eu já estava formada, 2005, por ali. Nossa, Como? Nossa, eu tô sentindo. Não, o caso. Já houve caso. Mas esse ali, ele só deve ser bem tinha um complexo bloqueador da placa, então ele não conseguia abrir os olhos, não conseguia falar. E ele não tinha o analgésico e não tinha o sonífero, né? A medicação para dormir. Eu não lembro se não fizeram o caso ou fizeram uma dosagem errada, ou talvez. Que acontece, que trabalha, acontece, você faz um cálculo por peso, seu pé não faz nem cócega, né? Então, eu já vou repensar. Ele deve ter. Não, por isso que hoje em dia eles fazem e vão fazendo por partes, né? O último que faz para dormir, mas o resto você vai estar sentindo, levanta a perna, tenta mexer o braço. Já depois que você confere que está tudo aí que você dorme o paciente. É o último que faz. Eu acho que ele deve ter sentido Sim. o próprio Condé apagou ele. Aí você vai vendo uma coisa. Aí conta até 10. Tadinho, velho. 1, 2. Aí agora, tá? Mas, ó, tem um fio. Então imagine, né? Um paciente. Então, esse aqui, quando vocês vão lá em farmacologia e vão ver toda a parte de analgesia, anestésico. Bom, analgesia é outro mundo, né? Tem um monte de medicamentos diferentes, cada um age de uma forma diferente. Os anti-inflamatórios também. Para anti-inflamatório, prestem atenção na hora de inflamação do imunológico, tá? Para entender a via do ácido araquidônico, todas as vias de ativação enzimática, porque quando você vai ver anti-inflamatório, você vai ver que cada anti-inflamatório ele age inativando o enzima de cada via. Tem os que inativam a via da COX-2, tem os que inativam a via do tromboxano, como a acidose salicílico, tem o da lipoxigenasa, né, que são o ibuprofeno, o paracetamol, os sais. A gente tem que entender a fisiologia para depois entender o fármaco. Nesse caso, o paciente está todo monitorado ou tratamento sinal, porque é uma pressão arterial. Eu assisti só o trailer do filme, né? O cara lacrimejava, chorava, fazia muita variação da frequência cardíaca. Eu acho que no momento saíram 2 filmes, o Awake e o mais novo. Mas tem um filme mais antigo, que não sei se é o mesmo caso, acho que foi outro caso, bem antigo o filme, que ele, nesse caso, não tinha um fake, esse mais antigo. E ele durante a cirurgia, tinha sido uma cirurgia cardiovascular. Abriu um tórax. E ele ia acordando e desmaiava de dor, acordava e desmaiava de dor, durante a cirurgia. Gente, como que isso? Porque o corpo ele tem um mecanismo de defesa. Olha, aí você sente a dor alheia, né? Tá. Bom. Muita, né? Não aguenta e ele apaga. Não é? O corpo não tem mecanismo de defesa. Sim. Um pico de dor. Excelente. Por que você apaga quando você tem muita dor? É o mecanismo de defesa. Teu sistema nervoso te desliga, porque é insuportável. Depois tem as conexões com a dor com outras áreas, como o hipotálamo, que são a ativação de sintomas neurovegetativos, que é o enjoo, a náusea, a hipotensão, que é outra coisa, né? Nós vamos ter uma aula em Físio 2 só de dor. Fiquem tranquilos, que vai chegar lá e falar sobre dor. Físio 2, só que no outro semestre. Bom, então, sim, não precisamos os canais, ativar os canais de sódio, ativar os canais de potássio, tá? Então isso aqui já vimos, vamos ir passando, tá? O que tenho que entender? Eu repito isso aqui. O importante entender é que eu tenho canais lentos
de potássio. O canal de potássio é um canal muitíssimo mais lento em comparação ao canal de sódio. Então, esse retraso, esse delay na abertura, que vai dar o tempo de ter uma depolarização, abrir o de potássio e voltar depois a repolarização, tá? Então, esse delay, esse retraso, essa lentidão do canal de potássio é necessária para dar o tempo de eu conseguir depolarizar a célula e transmitir essa onda através da membrana celular, tá? Então, o de sódio é ultra rápido e o de potássio é lentinho, ele é mais lento. E com isso eu consigo fazer a curva de depolarização. O pessoal está estudando para fazer a nossa mesa e avisou que eles têm prática depois. Eles estão estudando em força. 3 horas. Eu falei que 10, 10 e meia. 10 e meia? 10 e meia. Mas melhor. É culpa de você que estão me perguntando muita coisa. Esse processo do potássio de ser mais lento, preparou o próprio sistema para chegar no fogo sem parar nada? Como? O potássio ele é mais lento. O canal. Isso, ele é mais lento. E aí esse canal mais lento já é para preparar para quando chegar no centro de fogo, uma vez. Não, a abertura é aquele. Mas é a sua final. Depois são 2 semanas que vem, daí por falta, assim, daí tá tranquilo. Depende de você fazer a prova de 15 minutos numa hora, né? 15 minutos não, profe. Tá? Então aqui, ó, aquilo que a gente falava de tempo, sim? O de sódio vai ser bem mais rápido e o de potássio vai se abrir em forma mais lenta, tá? Ficou claro isso aí? Ótimo. Prova. Aqui, Pergunta de prova. Sempre, né? Tudo pode cair. Aqui, isso aqui nós vamos ver depois em ciclo cardíaco. Vamos falar sobre isso aqui na aula de células de condução do músculo cardíaco, tá? Mas só para lembrar que pode acontecer essa hiperpolarização, tá? Onde sai mais potássio do que deveria, tá? Então a célula não chega no repouso, ela continua saindo potássio e vai criar essa onda mais negativa, que isso aqui se chama hiperpolarização, tá? Isso aqui é importante entender por quê. Quando a gente vai ver lá neurotransmissores, sabe que neurotransmissores excitadores e neurotransmissores inibitórios, tá? O neurotransmissor excitatório é o neurotransmissor que causa depolarização, ou seja, que vai se unir ali na placa, não é na placa, mas nas sinapses, vai se unir a canais que vão causar a abertura para íons de carga positiva. Sódio, potássio. Que canais de potássio será o nível de potássio na célula? Tem sistema nervoso, cálcio, com qualquer íon positivo que entrar na sinapse, não aqui no músculo, né, mas nas sinapses, são canais, são neurotransmissores excitatórios, mas tem neurotransmissores inibitórios, tá? O GABA, um neurotransmissor inibitório, e ele vai causar a abertura de canais de, por exemplo, de cloro. Então a célula estava de boa ali em repouso, de repente ele abre canais de cloro. Daí começa a ingressar cloro dentro da célula e vai fazer o quê? Não vai criar depolarização, vai criar, por exemplo, nessa célula, nessa membrana, hiperpolarização, tá? Então ali esse seria um estímulo inibitório. Vamos ver isso muito neuro, tá certo? Bom, isso aqui já vimos tudo, não vamos ficar aí. Então temos mesma coisa que estava falando, tá? Carga negativa, não difundíveis, isso aqui são exemplos, sim? Nós vamos falar de todos os outros, a gente falou, por exemplo, a gente conversou muito agora só de sódio e potássio. Nós vamos começar a falar, ver outros íons que também intervêm no potencial, como por exemplo o cálcio.
tá? O cálcio, nós vamos ver que temos diferentes tipos de canais para cálcio. Temos canais normais, nem rápido nem lento, né? Como, por exemplo, os canais de cálcio que eu preciso aqui, bem aqui, para o cálcio ingressar no terminal presináptico para poder estimular a liberação do neurotransmissor. Sem cálcio não libera o neurotransmissor. Ou, por exemplo, no músculo cardíaco, tá? Ou no músculo liso, que eu preciso de canais de cálcio. Para manter a despolarização. Não, para que eu preciso de cálcio no músculo? Para manter a contração. Para manter, não. Para acontecer a contração. Tem contração muscular sem cálcio? Não. E o cálcio intra ou extracelular? Intra. Não, Extracelular. Então, quando eu vou, se eu quero contrair, eu preciso botar cálcio para dentro para poder ter contração, tá? O período de meseta é isso? Então, o que acontece? O cálcio entra, contrai, enquanto tem depolarização. Acabou o estímulo aqui no músculo, acabou o estímulo. Eu vou ter no repouso, no caso do músculo, vou ter os canais, a bomba sódio-potássio e a bomba de cálcio também. Que vai ficar botando o cálcio para fora, porque se eu deixo o cálcio lá dentro dando sopa, ele vai continuar contraindo o músculo. Então, eu preciso tirar ele para fora. Nós vamos ver alguns casos, temos uma aula em endócrino de metabolismo do cálcio. Por exemplo, quando existe déficit de cálcio, acontece uma situação que é a tetânia, tá? Que é o déficit de cálcio grande, tá? Que causa a hiperexcitação, sim? Ou seja, causa um aumento da permeabilidade, a falta de cálcio para o sódio. Isso gera uma hiperexcitação da fibra muscular, contrações hepáticas, tá? Bem característico, né? O paciente chega em detalhe, chega contraído, a mãozinha não consegue nem falar, tá? Mas vamos falar disso mais pra frente. Por quê?